na saúde, justo, também não pode ser. Cortar nas Forças Armadas, também não pode ser. Não pode. E portanto... Mas não pode ser, porque os governos e os partidos que estão atrás do governo, não houve este partido PS, que anda por aí, eles não tocam no social. Eles garantem. O PS não deixa nenhum português para trás. Bom, no dia em que tiver que agarrar nos portugueses todos, vai-nos explicar onde é que vai buscar o dinheiro para agarrar neles todos. Não, a tese do PS também é um bocadinho diferente. Secretário-Geral com uma voz mais firme junto da Europa, o Partido Socialista, aquilo que também tem dito é que se nós tivermos uma voz mais firme junto dos nossos parceiros europeus, no sentido de lhes darmos conta do impacto da austeridade no país, tem que haver uma maior abertura. Responsavelmente, ninguém pode dizer ao país, nós não vamos ter que deixar alguém para trás. Há pessoas que vão ter que ficar com menos dinheiro. Nenhum partido, nem nenhum chefe responsável. Nenhum. A economia como está a zero, não dá para permitir que toda a gente continue a ter a mesma educação, a mesma saúde. Verdade. Mas é isso. Mas a mentira está nisso. Doutor Mira, mas espera aí. Mas se a Alemanha teve 60 anos ou mais porque acabou de pagar há pouco tempo a dívida que veio da Segunda Guerra, por que razão é que não deve agora haver solidariedade para com os países que estão abraçados pela grave crise social? Você não percebe porquê? Porque a Alemanha tinha peso. Nós não temos peso nenhum. Nós temos umas penosas que estamos aqui. Ter peso, podemos falar e podemos protestar, ainda bem que se manifestam. Mas isso não tem repercussão nenhuma. Aliás, a dívida nós vamos pagá-la em 90 anos. Agora, não somos nós que vamos dizer, nós deixamos de pagar a dívida. Isso é uma fantasia. No dia em que você disser, não pagamos a dívida ou os juros, ninguém lhe empresta dinheiro. Percebe? Isso é tudo conversa. Isso é da irresponsabilidade a agraçar pelo país todo. Ninguém pode dar garantias hoje que exijam meios financeiros por parte do Estado que satisfaça tudo aquilo que as pessoas querem e pensam. Não dá para a educação tal como era, não dá para a saúde tal como era, não dá para as pensões tal como estão. Isto é assim porque a economia não vai mudar rapidamente e os encargos estão aí todos os dias. Porque os encargos são hoje e as nossas soluções são para depois da manhã. Vamos avançar para o gráfico 2, doutor Medina? Vamos ao gráfico 2. É apenas para mostrar que esta queda das economias não respeita só a Portugal. Portugal ali está representado por aqueles retângulos verdes. Sim. A União Europeia há 15, por aqueles retângulos cor de tijolo, ou vermelhos, ou o que seja. Porque assim nós vemos, tanto na União Europeia como na economia portuguesa, as economias têm vindo todas a fraquejar. E a fraquejar com um imenso significado na parte final. Aqueles anos finais, aqueles dois cotositos, vermelho e verde, correspondem à economia desta década que acabou em 2010. Quer dizer, as economias europeias também estão em grandes dificuldades. Claro. Como a nossa. Agora, eles não andaram a fazer 3 autoestradas de Lisboa. Eles estão em dificuldades, mas eles conseguiram manter uma folga orçamental que lhes permitiu e lhes permite ainda não tocar nestes direitos sociais. Alguns destes países são ricos, mas trabalharam para isso. E foram governados com mais juízo. Quantos países é que estão assim atrapalhados na Europa? Nós somos... Somos nós e a Grécia. Nós a Grécia. A Espanha está a comprar. A Espanha não cortou 20 nem 30% dos salários nas pensões. Também estão e conseguiu evitar um resgate total. Quer dizer, são 4 em 27. Ou se quiserem 17. Quer dizer, os outros todos, porquê não estão também falidos? Foram governados por outra gente e por outros métodos. Mas a Espanha conseguiu ter uma posição de firmeza no espaço da União Europeia, conseguiu evitar o resgate total, apenas teve que se socorrer do resgate à banca. Bem, sei que é a quarta economia da Europa, não é? Talvez são 50 milhões, não é? São 50 milhões, não é? São 50 milhões. São 50 milhões. Nós somos 10. Pois. E é isso que faz toda a diferença hoje em dia, não é? Agora, irmos buscar o exemplo da Alemanha. Andamos a sonhar. Não, o exemplo da Alemanha tem sido trazido à atuação por uma questão de solidariedade, por uma questão de... Nós somos os bons rapazes, vocês agora têm a obrigação de ser. Relações, Você acha que os alemães param para ouvir isso? Então, e o ex-presidente do Eurogrupo, que este fim de semana disse que poderíamos estar perante uma guerra, referindo-se a estas assimetrias na Europa, e com os demónios que estavam à solta novamente. A União Europeia era algo para acabar com os velhos conflitos europeus. Se ela se desfizer, é possível que eles regressem. Isso não tem nada de especial. Vamos ver o impacto de tudo isto nas despesas sociais. Avançamos para o gráfico 3.
efeitos da economia sobre o financiamento das despesas sociais. Aqui, esta linha, o que é que nos diz, Dr. Medina? Esta linha diz-nos que em 1960, na ponta esquerda da linha cá atrás, o social, saúde, educação, pensões e isso, absorviam cerca de 5% do PIB. Em 70 já eram mais, em 80 mais, em 90 mais, até que em 2010, de cada 100 que você produz de riqueza num ano, 30 são para o social. Quer dizer, há 50 anos eram 5 para o social, agora são 30. Porquê? Porque as despesas do social foram crescendo e as economias foram fraquejando. Quer dizer, os PIBs não cresceram ao ritmo das despesas. E, portanto, nós hoje temos que arranjar impostos para cobrir estes 30% do PIB. Doutora Margarida, o que é que se lhe oferece dizer sobre isto? Não, oferece-me dizer que, quer dizer, enfim, temos também ter aqui algum cuidado com as leituras que fazemos, porque há países na Europa que também têm pesos elevados das suas despesas sociais no total da economia, no entanto, têm receita, digamos, fiscal, têm uma economia que lhes permite fazer face a essas despesas. Nós, no nosso caso, o problema que temos aqui é que fizemos crescer as despesas sem a correspondente economia. Portanto, estamos de facto numa situação nós, em linguagem muito singela, estamos a pagar o preço de uma democracia irresponsável. É isto. Não é possível atribuir responsabilidade a uma democracia que durante 3 anos tem uma economia a crescer 2 e pensões a crescer 6. Isto qualquer pessoa que faça contas vê. Porque o mal está nisto. Neles não foi assim. Seguramente senão não estavam como estão. Porque nesta matéria das despesas sociais há opções que se podem fazer. Há países que entendem que o Estado Social deve ser mais forte e estão dispostos a pagar impostos para isso, e há outros países que... Mas nós já temos uma taxa de fiscalidade das mais elevadas. Pois temos, mas mesmo assim, com a taxa... Não chega. E não chega. Não chega porque nós não temos... Você repare, quando você tem um salário médio, por hipótese, que é por ano, 18 mil euros, não sei. Sim. Você pode tirar, imagine, 20%, tira 3,6%. Mas se o salário médio for 60%, você pode tirar 30%. Não sei se estou a falar com que se perceba. Percebe-se o que estou a dizer? Certo. Quer dizer, quanto maior é o rendimento médio, maior a percentagem de impostos que você pode captar. Ora, estes países foram não só governados com outra responsabilidade, como têm uma economia que lhe permite ir buscar 40 e tal % de impostos. Ao rendimento nacional, vão buscar 40%. Nós vamos buscar 35%. Ó, doutor Medina, mas esses países, apesar de serem países ricos, países que tiveram outra governância e que apostaram também no seu Estado Social, hoje em dia, apesar de quase todos estarem também com magros crescimentos económicos, conseguem, com os impostos, com uma taxa de impostos semelhante à nossa... Não. Muito maior. Não é muito maior, porque nós estamos com uma das mais elevadas da União Europeia. E esses países conseguem pagar salários muito mais altos e pensões muito mais altas que as nossas. Você permitir-me dizer que eu faço alguma ideia disso. Então. A nossa carga fiscal ronda os 35, 36. Aflitos. Se você for à Dinamarca, ou à Suécia, ou a sei lá, um país qualquer desses, você tem cargas fiscais de 44, 45... Mas aqui em Portugal, um português que agora tenha um salário na casa dos 1.800, 2.000 euros por mês, já está a pagar isso. Bom, vamos já ver. está nos 50%, está no escalão máximo. Judita, eu gostaria, claro, mas eu gostaria era que isso viesse a verificar. Não, mas então é o que está em vigor agora no orçamento. Não, é o que está no orçamento, vamos ver depois na cobrança. Eu já lhe disse aqui que desde 2007 que o Estado arrecada 60, 61 mil milhões. Desde 2007. Agravou-se. O que é que cobra? 60, 61. 2013, a previsão... Porque isso tem a ver com o aumento do desemprego. Agora, que há pessoas que a ganharem 1.800, 1.900, 2.000 euros, já estão a pagar 50% de impostos, isso é um facto. Não, 50% não acredito.
Então, Dr. Medina, uma das grandes críticas feitas a este orçamento foi que o Governo considerava que uma pessoa que ganhava 2.000 euros por mês já era rica. Não, eu 2.000 acho que não será tanto. Acho que não será tanto. Não fiz as contas, vocês é que põem isso. Não é a taxa marginal, não é? Pois, e depois com a contribuição com os 3,5% e essas coisas. O imposto extraordinário. O imposto extraordinário, não é? Que provavelmente também vai ser... A contribuição extraordinária, solidária, por aí fora. Bom, isto também causa muitas dúvidas às pessoas quando se fazem as comparações de país para país, não é? Pois, mas essas comparações têm que ser feitas por quem sabe, não é qualquer, não é qualquer amador que desata a fazer isso. Avançamos para o gráfico 4. A relação das... Continuamos a ver o peso das despesas sociais sobre a riqueza. Sim, mas aqui separadas. Aqui separadas. Aquela linha de cima corresponde ao peso das despesas sociais, da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações. Quer dizer, pensões, mas aqueles subsídios de desemprego e doença, etc. Portanto, ali está o grosso da despesa social, como se vê. Praticamente são 20% do PIB em 2010, no ponto mais alto da linha. A educação e a saúde praticamente têm o mesmo peso, 5 e tal. Quer dizer, nós, para a saúde e para a educação, teríamos sempre dinheiro. Agora, para a Segurança Social, e não sei se está a perceber, e para a Caixa Geral de Apresentações é que é o busilis, que é aquela linha de cima, que são 20% do PIB. 20% do PIB. As outras duas são praticamente 10 juntas. Educação e saúde. Exato, educação e saúde. Porque é o seguinte, nunca é possível ir reduzir muito na educação e na saúde, porque a sua base é pequena, relativamente, claro está. Sem se mexer no resto, não se podem fazer grandes cortes. Por isso é que eu digo, sem passar por este social, pensões, não é possível reduzir significativamente a despesa. Doutora Margarida, qual é a sua leitura deste gráfico? A minha leitura é semelhante. Quer dizer, é uma constatação, não é verdade, mas se nós tivermos em linha, isto é só para dificultar a discussão, porque se nós tivermos em linha o que são as pensões médias que as pessoas oferem, realmente a perspectiva de redução, digamos, em termos absolutos, da despesa com pensões, essa perspectiva é uma perspectiva muito negativa. Porque, de facto, nós estamos a falar de valores médios de pensão muito baixos, com os cuidados que temos de ter quando falamos de médios, mas é muito importante ter isso. Portanto, a despesa é grande, os valores médios das pensões, o valor médio da pensão é baixo e, portanto, como é que fazemos? Isto hoje, as contas não podem ser, as contas têm que ser. O que é que se pode ir cobrar em impostos num país como nós agora? 34% do PIB, 33%. Bom, você tem mais 5 de multas, taxas, vendas e não sei o quê, 33 com 5, 38. É assim? Do PIB. Sim. Ponha-lhe mais um de déficit, 39. Nós estamos com 47, 48% de despesa. Você tem que descer de 48 para 38. Tem que tirar 10 pontos do PIB. Portanto, este é que são os 4.000 milhões, que aliás são menos do que isto, não é? O país só aguenta isto, uma carga fiscal que seja, digamos, adequada às nossas necessidades de crescimento, mais essas várias receitas flutuantes que se encontram. Porque como não fazemos dinheiro e não nos emprestam dinheiro, é assim. É assim. Isto é lamentável, é? É uma constatação, como dizia a Judite, é uma situação grave e difícil. É gravíssima. Mas nós também não podemos deixar de ter presente o seguinte, quer dizer, nós quando falamos em pensões, falamos em números. Claro. Mas nós também falamos em pessoas. E a segurança social é um instrumento insubstituível de coesão social e de solidariedade, particularmente entre gerações. E, portanto, quaisquer medidas que sejam tomadas do lado financeiro que não tenham em conta as possíveis rupturas sociais que isso possa trazer, é um outro problema. Mas isso é um segundo problema. Portanto, é um segundo problema. Estou medindo a cara. As duas coisas vão... Não é isso. As duas coisas têm que andar juntas. Ou seja, eu não você posso tem de se meter no dinheiro que há. E depois é que vai ver as pessoas. Mas é depois. Mas é que essa lenga-lenga, esse discurso, bom, as pessoas são pessoas... Não, é enganador. É enganador. Nós temos de saber o dinheiro que temos. E depois ver a quem é que se pode tirar. Mas é no segundo plano. Não é no primeiro plano. Por isso mesmo lhe digo que temos que ter muito cuidado
com a maneira como e esses dois exercícios têm que ser feitos em paralelo. Exatamente, ou seja, não podemos olhar para a perspectiva financeira sem cuidar é que este discurso que dá é para uns senhores políticos dizer, não, eu tenho sensibilidade social. Este sujeito que faz contas é que não tem... Não é, isso é uma mentira. Tem que saber qual é o limite do dinheiro que há. E depois é que escolhe as pessoas. Doutor Medina Carreira, com estes valores médios de pensão, eu acho que está tudo...